Bom dia, amada do Pai. Nosso texto está lá em Jeremias 1,5, diz assim: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Entendendo o chamado de Deus. Vemos que os cristãos geralmente limitam a definição de chamado para significar uma carreira ou um compromisso de ser um missionário ou ter um ministério específico. Mas a verdade é que a ideia de chamado de Deus é muito mais ampla. O chamado de Deus para a minha vida e sua vida é simplesmente aquele puxão em nossos corações para um propósito em particular. O chamado de Deus pode ser para uma situação específica, para um tempo da vida ou até mesmo para a vida toda. Quando percebemos que estamos sendo atraídos para algo, nossa tarefa é discernir se é Deus quem nos atrai ou se são nossos próprios desejos que nos puxam para lá. Isso parece impossível, mas não é. Tudo começa quando ouvimos a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus, você é alguém chamado por Ele, mesmo que não entenda bem isso ainda. Não há acidentes no chamado de Deus. Cada pessoa tem uma história única de salvação e regeneração. E é essa história que será a porta para viver o chamado de Deus em sua vida. Em Provérbios 3, 5, 6 diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todo o seu caminho e ele endireitará as suas veredas. Somos marcadas por Deus e escolhidas por Ele. É algo maior do que nós. Não chegamos ao chamado por acaso, mas tudo vai sendo movido pela mão poderosa do Senhor. Algo importante que você precisa entender que o chamado de Deus para nós sempre nos aproximarão dele e nunca nos afastarão da sua presença. Deus supera nossas limitações. Ele nos capacita no decorrer do processo, nos dá graça e sabedoria à medida que nos aperfeiçoamos no chamado. Não importa nossas dificuldades, precisamos olhar para elas e confiar em Deus. Se Ele vê potencial em nós, não podemos negar a esse chamado. Não há o que temer. O inferno tem usado nossos medos para nos impedir de fazer aquilo que Deus nos chamou. O inferno diz que você não é capaz, mas Deus diz: não temas, eu te ajudo. É preciso coragem para assumir o chamado de Deus em sua vida. Eu queria que você entendesse que Deus chama a todos para conhecê-lo e viver para a sua glória. Mas chamado específico terão uma aparência diferente para cada um. Deus escolhe o tempo, o lugar, a maneira, o conteúdo e os meios para expressar sua vontade a seu povo. Achei linda essa frase. Deus não impõe, mas propõe. O Senhor não força quem quer que seja para assumir o chamado. Pedro era pescador, mas Deus o chamou para ser pregador. José não nasceu governador do Egito. Davi era pastor de ovelhas, mas o Senhor o convocou para se tornar guerreiro e rei de Israel. Moisés se sentia despreparado para realizar a missão que lhe era confiada. Se Deus te convocou para realizar algo, não se sinta incapaz, mas mãos à obra. Que privilégio é fazer parte dos planos de Deus. E uma vez que esteja com a mão no arado, faça de tudo para se especializar. Leia muito sobre o assunto, estude, peça conselhos, vá à luta. Aceite o propósito de Deus para sua vida e viva o chamado que Ele tem para você. A consequência é que você será muito feliz e realizada. Vamos orar? Querido Deus, adestre nossos ouvidos para ouvir a sua doce voz e atender o seu chamado. Que essa mulher que está ouvindo, Senhor, este despertar da guerreira, entenda que quando ela estende a mão para ajudar, quando ela dá uma palavra de motivação, quando consola, está exercendo o seu chamado na vida dela. Continua abençoando, Senhor, esse lar que recebe esta palavra. Senhor, que continua usando cada mulher, Senhor, como um instrumento afiado em tuas mãos, para ser abençoadora, Senhor, para aquelas que necessitam do teu amor e do teu cuidado. Senhor, eu quero abençoá-la em teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, filha querida, amada do Senhor. Que você continue sendo esses instrumentos na mão do Pai. Eu te abençoe em nome de Jesus.